Então, Tem que se apresentar de novo? dando continuidade aqui para o nosso painel, a gente já estava conversando agora sobre todos esses tópicos em relação às primeiras experiências, a evolução de carreira, ou a aplicação para vagas, mas daí eu também queria emendar com uma outra pergunta, que é a seguinte, o que você pensou que seria e como é de fato trabalhar na área aqui? Lipson? Eu esperava... Putz, essa pergunta era... A Se pergunta alguém de... quiser. Com 2 semanas que ele está trabalhando, Silvio. Até então eu era meu chefe, eu só mandava nos outros. Não recebeu nem o primeiro cheque ainda. Na verdade, assim, eu estou muito surpreso, mas isso está muito relacionado à empresa, tá? Eu estou muito surpreso com o respeito e com, principalmente na fase de onboarding, que é, né, e com o respeito e com a consideração que as pessoas têm em relação a esse work-life balance que a gente no Brasil, né, a gente se orgulha de não ter muitas vezes, né? Isso é uma coisa que aqui, quanto mais eu me envolvo dentro da nossa área, que é uma área meio 24/7 no Brasil, né? Aqui, mesmo assim, o planejamento, a antecipação das demandas permitem que, mesmo numa área, muitas vezes 24/7, a gente consiga, sim, construir um modelo que funcione de maneira organizada e que respeite o tempo das pessoas. Isso eu tenho achado, ainda mais agora, eu acho isso muito legal, eu estou muito surpreso. Eu sabia que ia ser mais ou menos assim, mas não sabia que ia ser tanto assim. Eu consegui tirar férias. Eu consegui tirar férias. Primeira vez que eu tirei férias, eu pensei, caramba, eu estou de férias. Você ainda fica aquela coçando, assim, tipo, deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail, mas você pensa, ninguém está me mandando e-mail no meio das férias. Tem essa questão, e também, assim, do respeito de, assim, overtime existe, e quando está no pique, esquece, que é que nem no Brasil. Mas ele é por períodos. E ninguém está te cobrando, porque eu tinha uma vida profissional no Brasil que se eu saía às 7, 8 horas da noite, era meio assim, ué, tá sem trabalho? Então, eu acho que tem isso. Um outro ponto, mas é um ponto que para mim, e aí foi um choque de realidade. Eu gerenciava um negócio de bilhões no Brasil com um budget de milhões. Aqui, mesmo que você vá para uma empresa grande, nunca vai ser no tamanho do mercado brasileiro. Então, até o momento de você sentar, parar, as suas ideias mirabolantes que você tinha budget, você tinha todos os resources para fazer, é diferente. Então, tem aquele momento de adaptação de mindset em relação ao tamanho do negócio que você gerencia. E, assim, eu acho que, fora isso, acho que são os 2 principais pontos. Estou curiosa para ouvir de você, Rafael. Eu ainda não encontrei esse work-life balance. Eu acho que eu vivo num universo paralelo, cara. Eu acho engraçado esse negócio que você falou, né, de sair às 7, 8 horas da noite no Brasil, o pessoal fala sem trabalho e tal, porque como eu trabalhei a vida inteira em agência, né, e nesse processo de concorrência, meu horário no Brasil normal era até as 2 horas da manhã. E aqui em agência, quando eu trabalhava em agência aqui no Canadá, a mesma coisa. Quando eu fui para a área do cliente, mudou isso, com certeza. Mas mesmo assim, eu saía às 7, 8 horas da noite. E quando o pessoal estava saindo às 5 horas, 6 horas da tarde, eu chamava os caras de part-timer, né? Eu falava, meu, você é part-timer, cara? Tá indo embora já, né? Porque ainda tinha essa mentalidade. Ainda tem, eu sou workaholic, eu sou um idiota, eu sei, mas enfim. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafael, no início, quando o pessoal da equipe dava 5 horas, fechava o computador, eu olhava assim, como assim? Tem que entregar aquilo. O projeto está batendo, eu parava, peraí, volta que você não está no Brasil, as pessoas aqui têm vida. Foi um processo. Cai a caneta, né? Cai a caneta, 5 horas da tarde, cai a caneta, os caras, minha mão gangrena.
É um negócio que para mim você sente a velocidade da reunião, quem está conduzindo a reunião, você sente a velocidade da reunião, o cara já começa a tirar o pé. Não, é tipo 4h30, o cara Tem já vai pro marca. banheiro, velho, e se tranca lá até das 5 horas. Agora que eu tô na Hootsuite, eu sou um idiota, né? Então eu tenho esse problema mental de querer trabalhar mais do que eu preciso. E o fato de eu estar na Hootsuite agora me transformou numa besta com esteroides, porque o meu time ele é espalhado no Canadá, em Vancouver, na Inglaterra e na Austrália. Então, assim, às vezes eu tô às 2 horas da manhã, o pessoal tá 4 acordando. fusos horários. Então eu tô tendo reunião às 2 horas da manhã, então eu tô feliz da beça, porque assim, no fundo, cara, isso é um negócio que eu sempre falo para meus alunos, que eu dou aula no Centennial College, e eu sempre falo para meus alunos, eu falo assim, quando você está fazendo o que você realmente ama, você não vê o tempo passando. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu adoro digital, então eu não percebo o tempo passar. Às vezes eu abaixo a cabeça, a hora que eu levanto, eu falo 10 horas da noite, né? Eu acho que a principal diferença que eu vejo, Silvia, voltando na sua pergunta, né, que eu vi, é que assim, a minha expectativa quando eu cheguei no Canadá é que o Canadá, o digital do Canadá, fosse 1000 vezes melhor do que no Brasil. Porque assim, os caras são primeiro mundo, a gente é submundo, né? Então eu falei, cara, vou chegar lá, tudo que a gente está fazendo aqui no Brasil, a hora que eu chegar lá, os caras vão falar, puta, que lixo, vocês ainda estão fazendo isso? E na verdade foi completamente contrário, cara. Tem coisas que eu fazia há 10 anos atrás no Brasil que o Canadá está começando a fazer agora. Né? Totalmente concordo com você. Cara, Nossa, quando eu cheguei aqui, os sites parecia coisa de caixa de sucrilhos, meu. Os caras falam que é isso, né? Os negócios assim. Então, assim, foi muito chocante ver o nível de atraso, né, do Canadá com relação ao digital. As propagandas de televisão, Lipsy, que você é criativo, cara. Fala pra mim aí, meu. Você assiste essas propagandas aqui no Canadá, meu? Comparar o mercado publicitário em termos de criatividade não com dá. o canadense com o americano é que nem você comparar o mercado de São Paulo com o do interior do Brasil. Cara, é um negócio assim. Curitiba e Cascavel, assim. Parece os comerciais da Globo Internacional, aquelas coisas do que vem. Quase isso. Vendendo Toyota com passaporte. Cara, eu achei um negócio meio bizarro, assim. Então, isso para mim foi um super choque. Eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. E aí a gente chegava, né, com aquelas ideias, vamos fazer, vamos inovar, e os caras, hã? Como assim? Não, isso é demais. Eu acho que uma coisa, eu tava tendo uma reunião hoje que a gente falou muito sobre isso. Eu acho que assim, a pandemia foi horrível e ainda está sendo em muitos aspectos, mas para uma coisa ela serviu dentro da nossa área. Ela forçou as empresas a se transformarem digitalmente. Graças então, a Deus. todas aquelas empresas que estavam com medo de fazer, utilizar o digital, de fazer coisas diferentes, elas foram forçadas, porque aquele negócio aquele processo de vendas vamos numa conferência, a gente coloca uma cadeirinha lá, aperta a mão e dá cartão, acabou, cara. Então, assim, né, eles tiveram que se transformar. Então, eu acho que o boom que deu no digital nesses últimos 2 anos foi muito grande. A Hootsuite todo ano produz relatórios, né? A gente acabou de lançar o nosso novo relatório sobre digital e redes sociais. Então, assim, é impressionante os números, como eles assim, se multiplicaram exponencialmente, né, em tudo. Então, acho que assim, muita coisa mudou, mas a gente ainda está bem atrás do que é o Brasil nesse mercado digital. Tanto que quando... acho que é uma coisa que todo mundo começa a perceber depois de um tempo aqui no Canadá, e você falou exatamente tudo que eu penso, Rafa, em relação a essa coisa da evolução tecnológica e digital. Porque a gente tem aquela ideia, né? Nossa, país de primeiro mundo, está perto dos Estados Unidos, então, tipo, vai pegar todas as tendências, enfim, né? A gente acha que primeiro mundo vai ser melhor em tudo, mas a gente esquece dessa questão da competitividade, né? Que o Lipsy falou, que é como se a diferença de você estar falando de Cascavel e São Paulo, né? Sem ofensas, mas assim, simplesmente pensando nas devidas proporções. A Laura é de Cascavel, hein? Cadê a Laura? A Laura tá aqui hoje, né? Não, a Laura tá aqui não. E é engraçado porque eu lembro que várias vezes em que eu conversei com outros colegas, inclusive até a minha percepção em algum momento, colegas brasileiros que estão aqui na área,
eles começaram a perceber em um momento que, tipo, começaram a ter aquela frustração geral de, meu Deus, será que eu emburreci tecnologicamente no trabalho? Se eu voltar para o Brasil hoje, eu não sei nem se eu consigo mais acompanhar a competitividade do trabalho do Brasil, porque às vezes você tem que voltar tantos passos atrás, em termos de tecnologia ou de avanço, de percepção, de educação visual, tem uma série de coisas em que a gente ainda está... eu não vou dizer mais que a gente está engatilhando, acho que a gente estava engatilhando antes da pandemia, daí agora, depois da pandemia, acho que as pessoas começaram a dar os primeiros passos. Acho que acabou tendo essa obrigação de se atualizar muito grande por parte das empresas e das pessoas, e isso está aos poucos dando alguns passinhos para frente. Ainda acho que a gente ainda está naquele tumulto, aquele momento bem tumultuado pós-pandemia, implementação tecnológica, no qual as pessoas estão ainda, tipo, as empresas ainda estão tentando se adaptar, ainda tem muita gambiarra, tem muito processo para ser melhorado, ainda está em fase de consolidação, mas melhor do que antes, que estava em fase de estagnação, basicamente. Mas eu acho que aqui tem 2 pontos. Sim, é a questão de falta de competitividade, que deixa a criatividade estacionada, mas eu até queria ouvir isso do Rafa e do Lípcio. Eu vejo o público aqui extremamente conservador, então isso restringe um pouco algumas propostas que você quer fazer para sair da caixinha. É aquela coisa assim, é muito... Não é preto no branco, mas é aquela coisa muito quadrada. E às vezes não é nem sair da caixinha, às vezes você só quer fazer o basicão do Brasil. O basicão, que a gente considera basicão, para ele já, tipo, tá ali anos-luz. Então, às vezes é difícil você gerenciar com isso. Eu acho que você está certa, Marcélia, porque assim, quem está ainda comandando as empresas e que tem a decisão do budget, de onde o dinheiro vai ser investido, são a galera mais velha, né? Os boomers, geração X, né? Geração X somos nós, amigo. Mas não, esqueci, você é Z. Desculpa, não, eu sou millennials. Millennials. Mas a galera tá se esquecendo que assim, a geração Z está saindo da faculdade agora. Então, assim, mais alguns anos, né, o mercado vai estar tomado por essa galera. Hoje, millennial é o principal foco do mercado. Então, com essa galera, você não se comunica da maneira que você se comunicava anteriormente. Então, agora você tem que inovar. Então, por isso que agora as empresas estão colocando o mobile primeiro, né? Sim. Em tudo. Então, assim, você vai desenvolver um website, primeiro eles pensam mobile, depois eles pensam no desktop. Eles estão colocando o que a gente fazia 10 anos atrás, né? Que no Brasil a gente chamava de Solomon, né? Que é social, local e mobile. Eles estão fazendo agora aqui, né? Porque assim, não tem como. Se você não fizer essas mudanças, você não vai atender as demandas do mercado. E hoje o mercado primariamente, né? O grande consumidor é millennial e a geração Z que está entrando no mercado agora, né? Sim. Eu tenho uma opinião um pouco mais xiita em relação a essa questão do comportamento e da vamos chamar, da lentidão do mercado canadense em relação à adoção de algumas práticas. Eu acho que tem muito a ver com a ambição do povo. Então, por mais que a gente tenha uma adoção maior da geração Z, que é natural, a adoção maior da geração Z no Canadá ainda vai estar atrás da adoção da geração Z nos Estados Unidos e no Brasil. Os Estados Unidos lidera porque eles querem ser sempre os melhores, eles têm essa ambição de medalha de ouro em tudo e a gente manda no planeta, e é assim que eles são. Então, esse é um drive de ambição forte que temos lá. No Brasil, a gente tem a nossa ambição de que se eu não fizer, eu morro de fome, se eu não fizer, eu preciso correr atrás, eu preciso ter 18 empregos, eu sou o pai do Cris, entendeu? Eu preciso ter vários empregos e tentar fazer, né? Aqui é diferente, aqui eu percebo uma zona de conforto muito maior. Saúde paga, educação paga, um salário mínimo digno, uma equiparação salarial, isso torna cria literalmente uma zona de conforto que transfere de geração para geração, né? Então a impressão que eu tenho, de novo, isso é uma visão de fora e muito específica, mas eu acho que o Canadá sempre vai estar um passinho atrás nessa corrida por justamente falta de sangue no olho, entendeu? Que é o sangue no olho que a gente tem
por ter que sobreviver num país muito difícil, que é o Brasil, ou que o americano tem por essa questão extremamente competitiva que eles têm lá. Comparando esses três, eu acho que o Canadá sempre vai estar um passinho atrás e sempre seguindo a tendência e nunca liderando a tendência, pelo menos na nossa área. Mas me fala um negócio, porque eu acho que esse lance da qualidade de vida ele é realmente uma coisa, e da falta de ambição, ela é uma coisa meio que canadense. Eu nunca vi um lugar no mundo onde o cara compra o carro e fica com o carro até o carro esfarelar, cara. Então, assim, o canadense não troca de carro, que é um dinheiro mal gasto para ele. Lá no Brasil, você troca de carro a cada 3, 4 anos, você vai querer um carro novo, você quer símbolo, né? Os caras querem, os caras que tem de amigo meu com o carro esfarelando, mas eu vejo que essa mentalidade do canadense, ela se aproxima muito da mentalidade de alguns países europeus, como Espanha, Exatamente. Portugal, França. Mas mesmo assim, eu acho que esses países estão na frente do Canadá com relação a todos esses quesitos, né? De avanço, tecnologia, etc. Hoje, Portugal é o hub mundial da tecnologia. A maior conferência de marketing digital do mundo é em Portugal que acontece. Baseado nisso, por que você acha que lá eles estão na frente, mesmo assim eles estão na frente que o Canadá? Você tem praticamente essa mesma mentalidade, né? Talvez tenha um componente que talvez... eu nunca passei da terceira página dessa conversa, tá? Estamos fazendo agora. Não, brainstorm aqui, cara. Eu tenho uma teoria aqui. Tem um componente que eu percebo aqui, que eu sei que não existe de uma maneira tão forte na Europa, que é a negação do vizinho. Então, da mesma maneira que os Estados Unidos ele é competitivo e é muito legal e muito tesão ter as coisas lá, como eu não sou americano, porque eu sou Canadá, eu sou completamente diferente, então não é legal ter as coisas e meu carro vai esfarelar. Porque é meio cafona, né? Você ter um carro muito bom, não é meio cafona você show off muito. Entende? Eu acho que pode ter também uma influência esse processo de não, eu não vou keep up with the Joneses porque isso é coisa de americano. Eu sou canadense, então eu sou praticamente um britânico. Entende? Eu acho que, mas de novo, eu acho que pode ter alguma influência nesse sentido, de eles não terem essa... Daí você vê em vaidade, moda, né? Eu que estou vindo do mercado da moda, você não consegue enxergar nenhum tipo de vaidade, nenhum senso estético aqui, a não ser em Quebec. Né? Não, mas Quebec, segundo eles, não é Canadá, né? Vamos combinar. Então, acho que eles construíram essa personalidade como nação, que ela é composta desses fatores, né? E que acabam definindo e reverberando em algumas áreas do mercado também, e diferenciando eles, inclusive, da Europa, como você falou. Mas vocês também têm que lembrar que Portugal e Espanha eles passaram por crises econômicas muito fortes. E quando um país passa por uma crise econômica muito grande, ele tem que se superar e desde a década de 90, a forma de superação encontrada pelas potências econômicas é através da tecnologia. Então, a gente vê isso acontecendo com Espanha, Portugal, Itália, até porque ali, estando na União Europeia, eles têm que ter uma equalização. E quando eu vejo esses três países, eu vejo essa questão da recuperação da economia, muito ligada também ao salto que eles deram em termos de tecnologia. Obviamente, essa é uma conversa que é uma generalização muito perigosa, né? A gente está sendo injusto com grande parte da população canadense, para deixar isso bem claro. Mas essa é uma percepção que... eu passei um tempo na Nova Zelândia também, a Nova Zelândia é muito parecida. É a mesma vibe. É a mesma, sabe, a mesma vibe de um grande médio, de um grande confortável e bom médio. Não que o médio seja ruim, no melhor sentido da palavra médio. Talvez seja uma questão de Commonwealth, não sei o certo. E eu vou aqui passar para uma das nossas perguntas aqui, do Pedro Pina, que eu vi que ele está acompanhando a gente aqui durante o commute dele e agradeço pela presença. A pergunta dele é a seguinte: Rafa e Lípcio, muito bom rever vocês por aqui, sem ser através do Brasil Film Fest ou na FCBB. Qual a importância do voluntariado aqui no Canadá para a construção profissional? Realmente faz a diferença? Networking parece que sim, pois foi assim que nos conhecemos. Eu acho que voluntariado, para mim, serve realmente para isso, né? Então, assim, eu tenho na minha cabeça que existe essa estrutura que alguém um dia criou de falar que
você precisa ter experiência canadense, senão você não serve, e a única maneira de você ter experiência canadense é você fazendo voluntariado. Então, assim, é uma história, ok, bem estruturada. Eu acho que o maior benefício do voluntariado realmente é o networking. Só que o networking pode ser feito de outras N maneiras, como, por exemplo, através, né, de organizações como essa, como a Brains, né? Existem outras, né, existem outras organizações como a Brains, né, que tentam imitar a Brains, como, por exemplo, Canadian Marketing Association, né, que existem N eventos de networking. Existe a American Marketing Association, que eu faço parte do board aqui de Toronto. Então, assim, essas organizações também oferecem essa oportunidade de networking sem você ter que trabalhar. Porque, assim, existe o voluntariado legal, mas existe o voluntariado também que é explorativo. Né? Então, assim, existe muito voluntariado aqui no Canadá por conta desse negócio de você precisa ter experiência canadense, que os caras te põem para ralar, bicho. Assim, de verdade, não é que você está lá ajudando, não, você está ralando de verdade. Eu conheço uma agência aqui no Canadá que conta com esse negócio de voluntariado e, como é que chama? Estágio. E a galera que vai fazer estágio lá, ou voluntariado, os caras trabalham que nem um cão, velho. E eles são accountables sobre isso. Então, assim, eles têm que estar lá no horário, eles têm que sair no horário, eles têm que fazer um negócio, assim, é um voluntariado que você está trabalhando de graça, cara. Então, assim, eu acho que existe voluntariado e existe voluntariado. Se for para ajudar alguma causa, alguma coisa legal, bacana, que vai te acrescentar, que vai te fazer feliz, bacana. Se você está fazendo voluntariado para ter essa experiência canadense, essa chacota de que você precisa ter experiência canadense, eu acho que não. Agora, a oportunidade de networking, se é para isso, existem outras oportunidades de networking mais focadas na nossa área, como essas que eu citei para vocês. É engraçado, porque você comentou de voluntariado e de estágio, né? Na minha percepção, foi até um pouquinho quase que invertido. Eu sinto que o voluntariado trabalha pra caramba e o estagiário muitas vezes é deixado mofando de lado, sendo que no Brasil, o estagiário, ele é um segundo funcionário que não tem CLT, basicamente. Especialmente na minha época, no meu tempo de estagiário no Brasil, em que eram 8 horas, não 6 horas de eu tinha a mesma responsabilidade que um especialista, que um analista, ou muito mais até do que um assistente. Enquanto que a minha experiência de estágio aqui foi, tipo, preciso cumprir as horas para me formar, daí conseguiu o pior estágio no pior lugar possível e eu fiquei mofando lá por 3 meses, basicamente sem nenhum feedback, nenhuma orientação, porque ninguém tinha tempo para me ensinar, até porque ia ser um estágio curto, não era aquele estágio com efetivação, era aquele estágio só para cumprir mesmo. Esse estágio que você conseguiu foi através da sua universidade, do seu college aqui? Não, eu tive que conseguir por conta própria. Mas, assim, eu peguei também, teve uns piores momentos possíveis, que só não é pior do que a pandemia agora, né? Mas foi na greve dos colleges em Ontário, em 2017, 2018. Uhum. E eu acabei perdendo o timing de aplicação para todas as vagas de estágio, porque eu não tinha meu portfólio pronto ainda. Eu estava competindo para vagas de graphic design, de creative na época, ou de copywriting. E daí, com isso, quando eles estavam recrutando, eu ainda não conseguia nem me formar, não conseguia nem chegar no estágio, porque acabou tendo esse grande problema com os colleges na época, que eu imagino que deve ter acontecido coisas muito piores, ou no mínimo semelhantes com o pessoal agora que está enfrentando essa situação de estágio na pandemia. Mas na época, todos os meus colegas de classe, e eles estavam fazendo estágios em grandes agências de advertising, pequenas agências de advertising, todos eles reclamaram da mesma coisa, que eles eram deixados no canto, mofando, e de vez em quando aparecia um projeto legal, mas no geral eles acabavam não tendo aquela experiência real. Mas acho que isso depende muito do tipo do estágio, da natureza e do tipo de empresa, mas no nosso caso, não foi o estágio que a faculdade encontrou, a gente encontrou o estágio, ralou para encontrar o estágio, mas não saiu ainda com aquela satisfação de que aprendeu alguma coisa, pelo menos eu não saí. Aqui em Ontário existe um benefício para empresas que abrem vagas para estagiário. Então, muitas empresas abrem vagas para estagiário exatamente para ter esse benefício fiscal. Então, assim, você vai encontrar casos de realmente empresas que vão te colocar lá sentado na mesa, mofando, olhando para frente do computador, né? Por isso que eu te perguntei, essa vaga de estágio foi através do seu college? Porque normalmente os colleges eles selecionam empresas, né, que têm um processo realmente
de aprendizado para o estagiário. Eu falei que eu dou aula no Centennial College e acabei de formar uma turma, né? Faz 2, 3 meses que se formaram. Todos os meus alunos estão trabalhando em agências de publicidade, assim, e nenhum deles precisou entrar por estágio, por conta da demanda do mercado. Mas essas agências têm os programas de estágio, que na verdade são para normalmente na época de verão, né, quando os colleges dão uma parada aí, mas é para já começar a fazer contato mesmo, para depois de se formar, ser contratado. Mas, Lipsy, a pergunta é para você também, cara. O que você acha desse negócio do Então, eu voluntariado? acho, você colocou você analisou essa questão do voluntariado num ponto de vista bem importante, né? Dessas questões de abuso, a gente sabe que elas existem, mas acho que, de qualquer maneira, para mim, qualquer tipo de trabalho, do voluntário ao presidente, você está vendendo a tua hora, você está recebendo um tipo de pagamento. Se o voluntariado não está te pagando, porque o trabalho é voluntário, você tem que ter esse termômetro muito bem calibrado para saber o que você está recebendo em troca. Seja networking, seja o que você está, seja a ampliação do teu leque de opções profissionais, porque eu conheci um cara bacana no meu voluntariado, a gente montou uma empresa junto, depois voou. No voluntariado, eu acho que a atenção a esse termômetro do quanto eu estou me dedicando, quanto eu estou recebendo pela minha hora de trabalho, ela é muito importante, e isso vai até o ponto de que, em determinada situação da tua carreira, para mim, voluntariado tem que ser dever. Você tem que fazer voluntariado, que é a melhor maneira, a maneira mais justa de escolher uma boa instituição para você poder dar de volta o que você recebeu na tua carreira. Então, mas de novo, sempre dentro desse equilíbrio, porque as horas são limitadas. E entre jogar videogame e ser voluntário em algum lugar, tem gente que vai preferir jogar videogame. Daí eu vou Mas fazer um merchan aqui do grupo falando que os nossos voluntários sempre têm conseguido grande sucesso profissional por Exato, aí. eu acho A que a Mari gente, está fazendo um joinha porque ela acabou de conseguir emprego novo e exato, ela fez muito você abre um leque networking, de ela cresceu opções, né? muito Você e abre um aprendeu leque de muito. opções que é importante. Só que você tem que ter, mais do que nunca, porque quando eu estou vendendo a minha hora, ainda mais por um rate alto, eu viro escravo daquele pagamento. No voluntariado é o contrário, eu tenho controle total, porque pô, eu estou doando a minha hora para essa organização. Então, se ela está me devolvendo algo que me completa, seja qual for a moeda, siga em frente. Caso contrário, corra, porque você não vai estar perdendo muita coisa, né? Eu, particularmente, faço ainda, estou conectado a, na verdade, 3 operações de voluntariado com a Desjardins, com a Syrian Canadian Foundation, e o meu contrato com a Ryerson é voluntário, né? Onde eu dedico 1 a 2 horas por semana para mentorar startups, equipes, e é isso. E se me dá prazer, eu vou, enquanto continuar dando prazer, eu dou a minha hora para eles. Mas começar a encher o saco, não, deixa para depois. Entende? Então, eu acho que a gente tem que estar no controle dessa escolha do voluntariado, sabendo que vai abrir um leque de oportunidades, sim, seja por networking, seja pelo próprio peso no currículo em determinadas situações. Legal. E daí eu vou passar para a próxima pergunta aqui, que vocês devem ter visto, que é da Tati e do Vitor também. Vocês sentem também que aqui é muito raro uma pessoa ser demitida? Eu tenho essa sensação que as pessoas aqui não têm esse medo. E daí só para comentar rapidinho, essa provavelmente vai ser a nossa última pergunta aqui do dia, porque daí a gente vai encerrar. Mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que é raro uma pessoa ser demitida aqui no Canadá? Eu não acho, não. É errado uma pessoa ser demitida? Não, Não, isso é raro. Raro. Isso é raro, eu entendi. Isso é errado. Eu falei, Não. Eu acho que assim, existe um problema muito grande da contratação do profissional. Eu acho que assim, as pessoas são mais cautelosas e não é uma coisa tão normal. No Brasil, você ganhou uma conta, você vai lá e contrata a galera para atender aquela conta. Você perdeu a conta, você manda todo mundo embora porque é fácil de arrumar profissional. Aqui no Canadá é um pouco diferente. A média do valor gasto para uma contratação e treinamento de um funcionário no Canadá, em média, independente da posição, é de $50 mil. Esse é o custo para contratar um profissional. Então, assim, muitas vezes você gasta $50 mil para contratar um profissional que vai ganhar 60 ou $70 mil. Então, assim, você não vai gastar esse dinheiro para mandar o cara embora depois de 2, 3 meses. Por isso que, às vezes, os processos são mais demorados, por isso que os processos são super detalhados aqui, né? Porque
o risco de se contratar um profissional e se perder esse dinheiro é muito grande. Então, assim, eu não acho que seja normal, não acho que seja raro, eu acho que, assim, você é mandado embora, você vai ser mandado embora, independente de justa causa ou não, mas as empresas elas se estruturam mais para a contratação, elas realmente só vão contratar, né, se elas conseguirem. Para eu contratar profissionais para o meu time na empresa que eu trabalhava anteriormente, eu tinha que montar um business case. Eu tinha que falar por que eu precisava do profissional, eu precisava falar o que era, eu montava, isso era apresentado para o board, o pessoal aprovava, etc. Não é assim, vamos contratar ali, porque, no Brasil é assim, né? Vamos contratar. Então aqui é um negócio que é um processo tão grande que quando se contrata uma pessoa, as empresas contratam por longo tempo. E uma coisa importante, deixa eu falar rapidinho, que o tempo está acabando, eu quero deixar o Lipsy e a Marcela falar. Uma coisa que espanta muito o contratante aqui no Canadá é a mudança muito frequente de empresa. Se o seu currículo, você ficou 3 meses numa empresa, 4 meses na outra, 7 meses na outra, você já espanta o contratante de cara, porque ela tem uma percepção de que você é uma pessoa que vai sair depois de poucos meses, né? Porque você não tem essa constância. Outra coisa, quando você é muito qualificado para a vaga que você está aplicando. Então, às vezes, você aplica uma vaga que você é super qualificado, você fala, os caras não me contrataram, eu sou muito mais qualificado do que eles pedem, porque eles sabem que você é mais qualificado e que você vai ficar lá até se arrumar o melhor. Né? Então, assim, a empresa também não contrata. Então, assim, mas de uma maneira geral, eu não acho que seja raro demitir. Eu demiti metade da minha equipe na Mono Chapéu por conta de redução de custo. A gente passou de um time de 20 pessoas para 7 pessoas, mais da metade, 7 pessoas durante um tempo, depois a gente recontratou, mas assim, não é raro, não. Não tem essa percepção. Eu vou ser rapidinho aqui respondendo a pergunta. Eu acho que são 2 perguntas ali, na verdade. Tá? A primeira, eu concordo que a demissão é um processo normal, e eu concordo com o Rafael no sentido de que a contratação é muito mais cuidadosa e como o trabalho é bem feito nessa fase, as demissões, teoricamente, elas acabam sendo menos frequentes. Entretanto, a questão da sensação que as pessoas aqui não têm esse medo de ser demitido, eu acho que a gente pode separar essa questão. Porque essa questão da tranquilidade de estar onde se está é por conta do tamanho do mercado de trabalho. Eu acho que uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil é que perder um emprego no Brasil, Deus nos acuda, sabe-se lá quando você vai conseguir emprego de novo. Por isso que você se abraça ali e fica, né, tomando chicotada agarrado. Aqui, eu acho que as pessoas que estão mais acostumadas com o mercado, talvez elas saibam que é uma questão de tempo para eu me recolocar, porque a oferta é muito maior. Eu acho que isso deve dar uma certa tranquilidade para quem está numa posição, sabendo que se acontecer alguma coisa, vai dar um tempo e eu vou acabar conseguindo logo algo próximo. Então, acho que também tem esse fator que pode ser considerado. Tem, acho que também um ponto que, a não ser que o funcionário tenha feito uma coisa que vai afetar muito, ou moralmente, ou o bottom line, as demissões, elas são extremamente calculadas. Se eu tenho um problema de performance, e essa performance ela não pode ser recuperada, eu vou fazer todo o processo para contratar aquela pessoa e aí sim vai acontecer a demissão. Então, assim, não existe aquela demissão intempestiva que muitas vezes acontecia no Brasil. Aqui você passa muito tempo avaliando os candidatos e assim, o que mais ouço mas o processo que eu estou está demorando 3 meses. Amigo, o screening que é feito no candidato é assim, absurdo. Você não pergunta idade, você não pergunta se tem filho, você não pergunta onde mora. Mas, em compensação, o restante, o RH, principalmente, ele coloca a faca no pescoço no gestor para você afirmar que você tem certeza absoluta que aquele é o melhor candidato para a sua empresa. Você não sabe se você está mais desesperado porque você quer contratar ou porque você quer passar pelo teste do RH. É verdade. E o RH analisa tudo, cara, inclusive suas redes sociais. Então, muito cuidado com o que você posta nas redes sociais, como você se posiciona, né? Você fala, sou super workaholic, e aí você está no grupo dos lazy workers no Facebook. Os caras falam, bicho, você tá de brincadeira, né? Então, assim, eles olham tudo. A gente tem 5 minutos, muito rapidamente, é uma curiosidade, que eu nunca perguntei isso para ninguém, mas eu queria saber. Quando vocês começaram a trabalhar aqui no Canadá, vocês sentiram falta do vale alimentação, do vale transporte, de não sei o quê? Porque eu me lembro, cara, que meu primeiro... 13º. Meu primeiro trabalho, os caras falaram, seu salário é esse. Eu falei, legal. E meus benefícios?
Benefício, plano de saúde. Nada, né? Para quê? Só para fazer massagem. Como foi? Como foi com vocês? Rapidinho, se dá para falar. Assim. Eu faz muito tempo que eu não sei o que é isso no Brasil. Então, olha, o meu último VT acho que era de fichinha ainda. Eu nunca tive cartão. Muito bom, né, cara? Brasil é muito mãe com Não. funcionário, né, cara? Gente, quando você fala que no Brasil existe, tudo bem, não dá para comparar a economia, não dá para comparar nada, mas que no Brasil existe 13º, as pessoas ficam te olhando assim do tipo, o que é isso? Explica por que isso? Fundo de garantia. Como é que você consegue explicar fundo de garantia para um canadense? Cara, aqui você recebe uma semana cada ano que você trabalha. É uma diferença gritante, né? Para mim, só o fato de ter comida, porque para mim tudo envolve comida, né? E o fato de não ter comida aqui, não ter uma hora de almoço é péssimo, é terrível. Foi uma das coisas que eu mais senti falta. Mas como eu fui primeiro para o college, para depois para o mercado de trabalho, eu tive esse tempinho de adaptação. Porque daí no college, quem aqui é professor de college também, né? O Rafa sabe, Centennial College também estava lá. Tem os horários malucos, às vezes você tem aula tipo das 11 da manhã, 1 da tarde, daí tá todo mundo comendo na sala, e a única exigência do professor é don't bring smelly food, mas todo mundo comendo lá, batendo aquele maior prato, sanduíche, pretzel, sei lá. É uma feijuca. E daí aquela coisa assim, tipo, que tá, e aquele meu tempinho, aquela minha hora de almoço, deixa eu pegar o meu cartãozinho do VR, ou a minha fichinha, né, que destaca daquela cartelinha, né, eu lembro disso, e trocar o vale lá de R$20 pelo PF. Infelizmente não é o que acontece aqui, tá todo mundo aqui naquele ritmo, né, e isso eu sinto bastante falta. Mas também depende um pouco da cultura da empresa, viu, porque na minha atual empresa, como tem, assim, uma classe de funcionários no administrativo, que é bem old school, e também a maior parte deles são imigrantes, um pouco mais velhos, eles tiram uns 15 minutos de break, vai todo mundo pro break room, toma um cafezinho, 30 minutos de almoço, é só 30, mas no 30 vamos sentar lá. Nisso é bem parecido com o brasileiro, mas essa foi basicamente a única empresa que eu trabalhei que é assim. As outras é tudo aquela coisa de vamos no ritmo, vamos trabalhar o quanto antes para ir para casa o quanto antes. Na Air Miles a gente tem um best practice que é proibido, não é proibido, mas é fortemente aconselhado você não marcar reuniões entre meio-dia e 1, porque se entende que é o horário do almoço das pessoas, e nem sexta-feira à tarde, porque eles também entendem que é a hora de você começar a desacelerar para preparar a próxima semana. E as pessoas respeitam essas regras, o que é interessante. Tá bom. Bonito. Pessoal, eu vou encerrar porque acho que a gente já teve uma reunião super proveitosa, acho que a gente poderia passar dias conversando aqui com essas pessoas maravilhosas aqui, mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante tópicos hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, manda dúvida para a gente, ou entre em contato com o Lipsy, com a Marcela e com o Rafa, como vocês já viram, eles são super abertos aqui para trocar uma ideia, comigo também. E eu queria muito agradecer a experiência e toda a informação que vocês trouxeram hoje, pela presença de vocês, Lipsy, Marcela, Rafa, e eu estou sempre falando na ordem alfabética para não correr risco. E eu também queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, as meninas que eu ia trabalhar na organização, a Tati, a Débora, a Maria ajudando a gente sempre a divulgar as redes sociais, e toda a galera que mandou perguntas, toda a galera que estava aqui. Queria agradecer e assim que possível a gente vai disponibilizar também o nosso vídeo aqui, o nosso bate-papo, dentro dos nossos chats do Brain, nos nossos canais de mídias sociais. Muito obrigada, pessoal. Por nada, e quem quiser pode me adicionar, pode mandar invitation no LinkedIn. Digo mesmo, por favor, me adicionem lá, vocês não vão achar muitos lípsios, então, muita lípsio que vai cair em mim é inevitável, tá bom? Um abração para o Pedro e para o Adriano também, amigos aí, que faz tempo que não se fala. Valeu, galera. Prazerzaço. Tchau, gente. Prazer. Tchau, gente. Obrigadão. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.